filmador ali para ver se o som vai ficar bom para o seminário. A gente mudou de lugar. Tá? E aproveitar, a gente se o vídeo ficar bom, a gente publica ele depois. Eu estava olhando vocês são meio sérios, assim. Eu te fazer uma pergunta. Vocês estão achando que esse cara Zé está falando assim... Tem alguém que já sabia disso, já tinha escutado? Quem nunca tinha visto isso não sabia? Só para a gente ter uma ideia assim do... Como é que está o grupo como um todo. Quem nunca tinha escutado falar nisso aí que a Zé falou? Levanta a mão. Isso tudo está na internet, gente. Não tem nenhuma novidade aqui. E a Lisete estava falando ali, eu senti uma certa surpresa, algumas pessoas um pouco apreensivas, né? Nossa, então os espíritos estão aí, eles fazem aparelhozinho etérico, botam no nosso corpo astral, tem cientista lá e tal. Nossa, e agora? O que vocês acharam daquele ataque que os Estados Unidos fez no Paquistão lá e matou Bin Laden? Causou estupefação ou está dentro de uma... Está dentro esperado. Está dentro de uma normalidade? Usou satélite. Osama ficou lá na Casa Branca comendo um salgadinho ali, né? E para ver o sangue derramado do Bin Laden. E ele deu uma declaração que ficou feliz, pois que ele teve a comprovação. Usando alto aparato tecnológico, criado por quem? Pelos cientistas, pelos homens. Então, não nos deve causar nenhuma estupefação, nenhuma surpresa que tem espíritos que têm alguma tecnologia. Esses espíritos, inclusive esses engenheiros das sombras que fazem esse artefato, devem ficar de cabelos em pé de ver o que os Estados Unidos conseguem fazer, né? Aqui na Terra, na crosta, né? Ele já tem até bomba que não é usada porque não teve oportunidade ainda, mas se eles tiverem que se defender, eles vão usar, porque mata só o animal, todo o reino animal. Desintegra homem, animal, bicho, né? Então, gente, o que está embaixo é o que está em cima. Nós que alimentamos tudo isso aí. Nós. A comoção popular, coletiva, com o assassinato do Bin Laden, óbvio que ele não era nenhum santo, né? Não nos cabe julgar tudo que ele fez, mas a leitura que a gente faz é no nosso estado primário ainda evolutivo, o Evangelho do Cristo. Somos muito pouco evangelizados, nos lucupletamos com as guerras, com as tecnologias que trucidam, que matam, né? Tá aí as guerras religiosas, cada vez se derramando mais sangue, mais disputas, né? E a leitura que a gente faz é o seguinte: tudo que existe no astral é reflexo da crosta, da população encarnada. Porque se nós não tivéssemos afinidade, nosso lado de vida aqui não existiria lá. Então não nos deve causar nenhuma estupefação, nenhuma surpresa. Isso aí que a Elisete falou. Viu? Isso acontece, temos que ver isso na naturalidade e saber que a gente tem a nossa maior proteção. Qualquer processo mexa com energia, mediúnico, magístico, e que a gente bate e deixa um pouquinho esquecido, é o Evangelho de Jesus. Esse é um tratado cósmico de fortalecimento do espírito. Ele se torna uma barreira intransponível, porque o homem evangelizado não tem aparelhinho, não tem vampiro, não tem parasita, não tem engenheiro das sombras que consiga se aproximar da hora dele. A autodefesa psíquica dele está no Cristo interno dele, que refúgio, está iluminado, está expandido, e nós esquecemos isso, né? Às vezes o básico, a lição básica. Então, há 2000 anos e não conseguimos ainda. Eu quis só fazer esse comentário para a gente descomprimir um pouquinho essa tensão, né? Porque a gente fala coisa aqui com muita abertura, com muita objetividade, mas tudo isso aí é público, tá, gente? Está tudo na internet, vocês botam aí, bota no Google lá, vai aparecer todos esses assuntos, todos esses temas ali, né?
ficou para mim falar de Goécia e Arquipadia. Esse nome Goécia, né? Nome difícil. Quem é que já trabalha com apometria aqui? Por favor, que já trabalhou em algum outro grupo? Já trabalha? Deve definir o que é Goécia? Magia negra. É o que está popularizado, né? Literatura aí nos autores recentes, inclusive autores espirituais agora recentes aí falando de Goécia como magia negra. Eu particularmente não gosto desse termo magia negra, porque a gente estigmatiza a cor negra como se tudo que fosse negro fosse ruim, e não é, né? Não teríamos os buracos negros no cosmos. Se nós olhar as estrelas, elas estão entre uma estrela e outra, tem espaços ali que são negros, né? Isso não é do Criador. Então, a gente primeiro estigmatiza isso, né? O que é negro é ruim e o que é branco é bom. Então, o mago branco é o mago da direita, né? É do Cristo. O mago negro é da sombra. Então, a gente começa, e no meu modo de ver, isso é só uma maneira da gente entender como se lida com essas energias. Eu prefiro chamar assim, a magia usada para o malefício de outro. Porque magia negativa também não é para o mal. Não quer dizer que seja para o mal. Você usar dentro do eletromagnetismo, magnetismo, polaridade negativa em determinados momentos, não quer dizer que você está fazendo mal para uma pessoa. É necessário, por exemplo, usar um campo de força negativo para desintegrar um outro campo de força. Por exemplo, o magnetismo lunar é negativo. Magnetismo negativo. Isso pode ser usado para desintegrar alguns campos de força, né, que estão desequilibrando alguém, e tu não fez mal para ninguém. Só para nós relativizarmos isso aí. Então vamos usar o termo assim, magia usada em malefício de alguém. Quando eu digo malefício, o que é isso? É desrespeitando o livre-arbítrio e merecimento. Basicamente, né? E eu vou falar uma coisa aqui para vocês, talvez para alguns até cause uma surpresa. Goécia não é magia negra, ou magia para o mal. Não é. Goécia é um dos livros de um Pentateuco, que são 5 livros, que são as chaves de Salomão, o mago. Goécia quer dizer a arte gritada dos antigos evocadores, desde a época do rei Davi, do rei Salomão, e desde a época da lenda de Irã Abife. A maçonaria se estuda isso. Mas por que Goécia se popularizou como magia usada para o mal, né? O que seria Goécia? Chaves de libertação dos aspectos sombrios recalcados na psique do magista, que são trazidos à tona. Então, o desenvolvimento do mago antigamente, esse livro Goécia fazia parte de 5 outros livros que a finalidade dele era esse. Ele tinha exercícios práticos, chaves de libertação, para que os aspectos sombrios, recalcados, reprimidos, escondidos do futuro candidato a mago viessem à tona, isso no seu psiquismo isso fosse trabalhado, para quando ele estivesse nos trabalhos práticos de magia, ele não fosse, como é que eu vou falar assim, que ele não fosse pego nesses aspectos sombrios que tinham dentro dele. O que seria isso assim? Os arquétipos de Jung, o lado sombra da humanidade, que todos nós temos dentro de nós. Exu faz bem isso, trabalha esse lado sombra, esses arquétipos jogando para fora para fortalecer o médium. Tá? Goécia era baseada no sistema de invocação, que tinha como base 72 divindades ou arquétipos, né, do subconsciente coletivo, que eram trabalhados junto ao candidato a mago. E essas fossem trazidas à tona no seu psiquismo através de alguns comandos, de algumas chaves, de alguns mantras, de alguns exercícios. Objetivava equilibrar o lado sombra com o lado luz, que todos nós temos essa dualidade. Até então, que se tem registro na história, neste livro, não se fala em nenhum momento fazer mal para quem quer que seja. O que aconteceu, né?
Ao longo da história, essas divindades, ou esses 72 arquétipos que eram usados lá desde a época do rei Salomão, né, eles foram demonizados. Porque essas divindades, esses arquétipos eram de ritos pagãos. Foram demonizados aí pelo processo, né, catolicismo ao longo da história, da Inquisição, né, e se popularizou então como magia negra. Esses deuses que eram trabalhados, esses arquétipos, no sistema salomônico, né, de magia. Então, se popularizou como sendo demônios. Aí eu pergunto, quem de nós não tem um demônio dentro de si? Levante a mão aqui. Tem alguém aqui que não tem a menos um demônio dentro de si? O que é o demônio? É o teu inimigo. Teu diabolo. Teu demônio é o teu inimigo. Teu ego inferior, tua persona, aquele que te puxa para baixo, a preguiça, a cobiça, a cupidez, inveja. Entende, gente? Então, eu primeiro queria deixar esse registro da questão da Goécia, né? E o que seria então a magia usada para o malefício, ou prejudicar um outro, um terceiro? O Pai Tomé sempre nos diz, né, toda magia é mental. A gente fala magia, a gente começa a lembrar de amuleto, de trabalho, de elementos materiais, né, de voodoo, sei lá o que mais, que está no inconsciente popular. Mas o que é a magia? A força mental, mente usada, impulsionada, desrespeitando o livre-arbítrio e merecimento de alguém. Podemos fazer magia para prejudicar alguém? Na igreja, quando nós botamos o nomezinho do nosso filho de 24 anos lá, que não trabalha, quer dormir até meio-dia, nós botamos o nomezinho dele na corrente de oração e pedimos assim: meu Pai, dá um jeito nele, tá aqui, magiazinha, né? Fazendo uma magiazinha ali para o filho, desrespeitando o livre-arbítrio dele, popularmente uma magiazinha negra. Tá? Magiazinha negra. Quando nós aplicamos um passe magnético, fazemos o contágio, ou aplicamos um reiki, nada contra o reiki, para uma pessoa, um amigo, um conhecido, sem ele pedir, às vezes à distância. No Evangelho do Lar, quando nós botamos o nome do nosso parente, amigo, cunhado, vizinho, chefe, não sei o que, e vibramos por ele lá. Mas, cara, ele pediu, ele está sabendo, tu tem autorização, magiazinha. Então isso, passar pela nossa história inconsciente, os santos católicos, os santinhos, tudo pede para o santo. A magia dos orixás que veio para cá, né? A relação da divindade dos índios, do xamanismo, tudo isso, né? Bota tudo isso nesse caldeirão. Nós temos essa cultura mágica popular no Brasil, e não nem tão popular, que a gente adora isso. O brasileiro tem uma fascinação por esse tema, né? E a apometria diria que, na sua essência, força mental, ato volitivo de vontade. Não existe magia sem que não seja mental. Tem que ter o comando mental independente. Esquece elemento, gente. Esquece elemento. Esquece o elemento físico. Se não tiver o comando mental do operador ou do mago, aquilo não movimenta. Não adianta botar a cachaça para o Exu para fazer uma desimpregnação, uma descarga, se não tiver o comando mental magístico do médium, ou do dirigente, ou de quem está ali comandando os trabalhos. Compreendeu? Quando bate uma sineta, é um comando mental, tua força que está ali funcionando, se movimentando. Então, apometria, em essência, ela é muito magística. E quando eu falo magística, não é sobrenatural, não é misteriosa, são leis da física, da química, da física transcendente, que ela é aplicada aqui, né? Toda vez que um grupo de apometria, um dos médicos pede para atender o filho, a filha, o namorado, o vô, a sogra, e o dirigente abre o campo energético, faz as contagens, nem pergunta se fulano lá
Está sabendo? Ele está fazendo uma magiazinha para prejudicar. Porque tu sabe se é do merecimento dele. Segundo, livre-arbítrio. Como é que eu vou lá? Comando mental. Comando, força mental, pensamento, vontade, ato volitivo direcionado para alguém no grupo e ele não pediu, gente. Cadê o livre-arbítrio das pessoas? Isso está esquecido, passa batido nessa nova era de tanta técnica, tantas formas de chegar ao sagrado. Tudo é tão fácil, tudo é tão rápido. E o básico a gente não faz. Então, nós aqui temos um respeito incondicional, enorme ao livre-arbítrio de cada criatura, seja encarnado ou desencarnado. Estou falando besteira aqui? Alguém aqui já botou o nome... Não precisa responder, tá? Alguém já botou o nome do marido, do namorado, do sobrinho, do irmão, da mãe, do pai, numa correntezinha de oração, assim? Já botou? Já botaram. Esse dia eu quase botei. Estava passando, o apelo foi tanto. Eu estava passando na Assis Brasil e um dos obreiros ali da Igreja Universal do Reino de Deus me pegou no braço. Bota o seu nome aqui na mão de oração. Eu disse, não precisa, eu também bote. Ah, mas pode ser de um familiar seu, conhecido, né? Eu me lembrei de uma pessoa, quase, mas eu disse, não faça isso. Não botei nome. Você quer ver como a gente faz muita magia? Muita magia. Muita magia. Então, com um familiar que está para desencarnar. E eu vou lá e dei-lhe oração para ele não desencarnar. Para ele ficar aqui. Gente, nós já pegamos atendimento do coitado do espírito, não conseguia se dizer. A hora dele está passando e os entidades astral que lidam com os desligamentos não conseguem campo de força de tal indução. E o cara ali preso no corpo ali. Preso. Às vezes está em coma, ou senil. E os parentes lá naquela ladainha, dele oração, ele chora em oração, coitado, e agora? Não, mas ele vai ficar bom, não perca a esperança. Deus é grande. E pede milagre, e vão. Quer mais magia do que isso, gente? Aí sabe o que as entidades no astral fazem? Vão lá e dão uma melhorada na pessoa. Vocês não escutaram falar isso? A pessoa despertou, falou, tomou um copo de leite, reconheceu o ciclano, falou com um, com o outro. Opa, ele vai ficar bom, Deus é grande, o milagre acontece. Aí o pessoal dá aquela aliviada na corrente de oração, né? Aí naquela noite o cara vai lá e desencarna. Mas como ele estava bom, ele acordou. Vocês já não viram relatos assim? Ah, gente, isso acontece. Por que o Chico teve que desencarnar na Copa do Mundo? Muito bem ilustrado esse exemplo. Porque a atenção coletiva se desviou para a taça, para ganhar o campeonato, esqueceram o Chico. O Brasil todo orando pelo Chico. Chico no hospital, né? Olha a quantidade de centros espíritas, espiritualistas nas suas casas, evangelho no lar, milhões de pessoas fazendo evangelho no lar orando pelo Chico. O Chico estaria até hoje aqui, mumificado, cheio de aparelho, vivo. Vivo, né? Porque se dependesse de nós, vocês compreenderam, gente, como nós somos? Porque nós não somos educados para isso. A verdade é essa. Nós somos ainda espíritos primários no Evangelho do Cristo. Objetivamente, não querendo magoar ninguém, mas é isso aí, a verdade é essa. Arquepadia. Magia no passado remoto. Nosso corpo físico é uma ilusão. O veículo de manifestação do espírito que se mantém ao longo das reencarnações sucessivas é o perispírito, né? Ou o corpo astral. Fica demarcado na contextura energética do perispírito alguns campos de forças, né? Poderíamos dizer eletromagnéticos, né? Dentro da estrutura atômica perispirítica desse veículo, esses campos de força que foram usados em magias em encarnações passadas.
às vezes acontecia muito na época do Lacerda. Hoje acontece, mas eu atribuo assim, mais um pouco de imaginação. O Lacerda tinha sido um egípcio, né? O Lacerda foi um sacerdote egípcio. Ele tinha uma facilidade enorme de ter a magia do Egito, de entrar nesses campos. Então, ele resgatou ao longo do seu trabalho muitos espíritos mumificados ao longo do tempo, né? Estava encarnado, mas ainda vibrava muito no seu espírito aquele processo magístico de mumificação, né? Do espírito. E isso é um tipo de arquipadia. Um tipo de arquipadia. Por que eu digo que hoje não acontece mais tanto isso? Porque já tiraram tanta múmia dos trabalhos de apometria, que eu acho que não tem mais trabalho. Sério, não é desmerecendo nenhum trabalho, mas uma vez eu fui num trabalho, eu fiquei impressionado, atenderam 6 consulentes, devia ter umas 9 ou 10 múmias, e base, esse negócio de estourar base no umbral, como eles estouraram base? Se um espírita, nosso irmão, um espírita tradicional, com a sua obsessão clássica de mesa, fosse assistir aquilo, ele seria apavorado. Nossa! O general americano das Forças Armadas aqui é um santinho perto desse cara, que era bomba de ectoplasma, destrói base, eu disse, tudo bem, gente. Vamos colocar as coisas no bom senso, por favor, né? Não adianta a gente incentivar o excesso de fantasia, de imaginação. Tá? E eu, particularmente, eu não sou favorável a qualquer atitude violenta usando a apometria, comando. Então, destruir base, deixa que os espíritos do lado de lá destrói. Vamos tratar aqui o sofredor, ele caminha, recompõe membro, faz cirurgia, utiliza o magnetismo, vibra amor por ele, já tem o elemento fogo ali, a entidade vai saber fazer. Por que nós temos essa pretensão, essa onipotência? Né? Aí chega no intervalo, no final do trabalho, um dirigente fala, pô, quantas bases deu no teu laboratório? Hoje foi 12, não foi 13, eu ganhei. Outra coisa, a apometria, no meu modo de ver, não manda espírito para o magna da Terra, não encapsula espírito, manda para o Sol, não sei para onde, para o Polo Norte, que nem fazem para congelar o espírito. Tem umas coisas aí que vocês veem por aí, que não tem nada a ver com a apometria, são das pessoas que estão fazendo, que eu acho que só diminui e causa objeção a essa técnica que foi Jesus que nos enviou para a gente praticar o Evangelho e nos auxiliar de forma recíproca, porque a apometria resgata o Mestre atuando, resgata Jesus curando. Jesus levantava paralítico, recompunha membros, pústulas de leprosos, ele recompunha, cegos, surdos, não tinha hora para curar. Né? Jesus dizia, ide, proclamai o Evangelho, curai os leprosos, mais que tem, o que ele dizia dos demônios, né? Caminhar os demônios, isso quando ele deu essa instrução para os seus apóstolos. Ide, proclamai. Tem pessoas que dizem assim, vinde, não é ide, vinde, trazei-me. Não, apometria é prática, ela é ativa. Quando o ide é você desdobrar. Você dá o comando de desdobramento induzido, ide, você está indo para proclamar. Então, resgatar essa essência da apometria com Jesus. É como saindo para praticar o Cristo curador. Né? É um auxílio nosso recíproco, não só ficar esperando o milagre do lado de lá, ficar esperando o santo, o guia, o mentor, o guru, o mestre, fazer pela gente. A apometria tem essa possibilidade de você ser ativo nesse processo. Agora, isso com humildade. Humildade, sem onipotência e tentando facilitar as coisas, né? Nunca complicar. Tá claro isso aí, Goécia e arquipadia? Com alguma dúvida? É difícil a arquipadia? Não. Nem todo processo magístico do passado é ruim, gente. É ruim. Tu teve uma iniciação no templo, né? Uma iniciação benfeitora, sei lá, um rito de adoração do sol, Tupã, um deus maia, inca, e aquilo ali te serviu para você se tornar um ser humano mais fraterno,
mais amoroso, isso é bom, fica demarcado pelo perispírito e é positivo. A gente está falando daqueles processos que ficam no perispírito, que vêm do passado, que foram em benefício de alguém, não foram positivos. Para finalizar o trabalho da equipadia, vou dar um exemplo. Uma vez nós atendemos uma menina, trabalha com apometria. Ela tinha ataques epiléticos, né? Entrava num transe assim, catatônico, tipo uma catalepsia. E ela realmente manifestava uma entidade. A entidade pegava uma gilete e queria que ela raspasse a cabeça, né? Ela raspar a cabeça e fazer um rito de iniciação com ela, né? E no atendimento foi verificado que realmente no passado eles tinham participado de um rito junto, a entidade e o encarnado. Só que no momento presente o encarnado não quer mais seguir aquela doutrina, seguir aquela religião. E o desencarnado que está preso ou vibrando nesse rito do passado, que ainda demarca o perispírito do encarnado, ele não respeita o livre-arbítrio e quer porque quer. Então também acontece processo obsessivo ligado a isso, né? Aí essa entidade tem que ser esclarecida. No plano espiritual, quando você exercita seu livre-arbítrio, que é o direito teu cósmico, com a justiça universal, e você encontra uma corrente que te apoie, com o mediunismo que também trabalha dessa forma, você se fortalece e a entidade ela acaba sendo doutrinada no astral, sendo encaminhada para um outro rito, outro culto, cada um seguindo aí seu momento evolutivo, né? Cessando esse assédio aí que vem entre vidas, né? Vamos fazer 15 minutos de perguntas e respostas, senão isso aqui fica um monólogo aqui na frente. Eu e a Elisete vão estar aqui, a gente pode perguntar.